Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje continuaremos com a nova série de mensagens sobre como preparar e apresentar a mensagem bíblica. Hoje falando sobre a escolha do tema para a mensagem. A escolha do tema ela é essencial para o êxito da mensagem. É muito importante que o tema ele seja coerente, ele tenha estreita relação com aquelas pessoas para quem você vai falar. Mas, antes da escolha do tema, é essencial que você defina qual o objetivo que você tem para aquela mensagem. E o objetivo é a parte talvez mais importante na preparação de uma mensagem, tendo em vista que é ele que vai definir onde você chegará com aquilo que você vai apresentar para os seus ouvintes. Agora, antes de você definir exatamente qual o seu objetivo, você precisa responder a uma pergunta para você mesmo com muita clareza. E a pergunta é a seguinte: o que eu quero, ou o que eu desejo, que os meus ouvintes sintam, eles aprendam ou eles façam depois da mensagem que eu pregar? Se você responder claramente a essa pergunta, você vai estar dando um passo gigantesco para você preparar de forma exitosa a mensagem que você vai pregar. Então é essencial que você pense nisso. Responda claramente para você essa pergunta antes de iniciar a preparação de uma mensagem, ok? Ao responder a questão sobre o que eu quero que os meus ouvintes sintam, você está lidando com a questão dos sentimentos. Então, se você está lidando com os sentimentos das pessoas, você deve fazer com que eles sintam alguma coisa, portanto, relacionada àquilo que você vai dizer. Por exemplo, desejo de amar uns aos outros, ou desejo de perdoar, ou ainda o desejo de desenvolver amizades sinceras entre eles, ou desejo de consagrar as suas vidas, ou o desejo de ser altruístas. Tudo isso diz respeito a sentimento, desejar, querer. Enfim, é algo que eles precisam desenvolver a partir da sua mensagem, do seu ensino. E, ao responder a questão sobre o que é que você quer que eles aprendam, você estará relacionando a sua mensagem aspectos cognitivos. A cognição, ela é a capacidade que nós temos de adquirir conhecimento ou a capacidade de aprender. Isso significa lidar com as nossas questões cognitivas. E, por exemplo, se você quer que eles aprendam alguma coisa, você pode falar sobre aprender a amar os irmãos, ou aprender sobre o valor do perdão, ou ainda como aprender a reforçar os laços de amizades que eles têm, ou mostrar os passos para uma consagração pessoal, ou ensinar sobre a importância do altruísmo. Enfim, deve ser algo que eles aprendam. Diferente de sentir, eles vão aprender primeiro. E se você quer responder a questão sobre o que eles façam, isso diz respeito à ação, à tomada de decisões, a práticas, enfim. E com respeito àquilo que você quer ensinar, então você deve, por exemplo, que os irmãos amem de fato. Veja que eles vão sentir desejo de amar, vão aprender a amar. Agora, na questão de fazer, eles vão de fato amar uns aos outros. Eles vão
praticar o perdão entre eles, eles vão ser amigos de verdade, eles vão consagrar em suas vidas e eles serão altruístas. Então, veja, sentir, aprender e fazer são coisas que cada mensagem que nós pregarmos, nós temos que definir o que nós queremos que eles façam após as nossas mensagens, após os nossos ensinos. Agora, lembre de uma coisa. Você deve definir apenas um objetivo para cada mensagem. A gente sabe que existem objetivos gerais, objetivos específicos. Para uma mensagem, para um estudo bíblico, o objetivo é um objetivo específico. E o objetivo específico, ele só existe um para cada pregação, para cada mensagem, para cada estudo bíblico que você fizer, enfim. Você não pode estabelecer 2 ou 3 objetivos para você apresentar numa única mensagem. Você vai ter dificuldade de atingi-los caso você faça isso. E o objetivo deve ser definido pensando no que os seus ouvintes vão fazer. Ou seja, após o seu ensino, após a sua pregação, os seus ouvintes deverão responder positivamente ao objetivo que você estabeleceu. O objetivo não é para você que é professor, é para os seus ouvintes. Não é para você que é o pregador, isso é para os seus ouvintes. Ao terminar a sua mensagem, os seus ouvintes deverão responder positivamente sobre o objetivo que você definiu. Isso é algo que precisa ser muito claro para você. Agora, veja só, todo objetivo ele deve ser claro, não pode ter nenhuma dúvida quanto ao que você deseja que os seus ouvintes façam, sintam ou aprendam. Ele tem que ser execuível, ou seja, os seus ouvintes deverão ter capacidade de alcançar aquele objetivo. E o seu objetivo ele deve ser também mensurável. Isso significa que você poderá verificar entre os seus ouvintes se eles estão ou não fazendo aquilo que você se propôs na sua mensagem. Agora, feito isso, você vai, portanto, escolher o tema da sua mensagem. Tá? Você definiu o seu objetivo, agora vamos definir o tema da mensagem. Isso é relevante porque o objetivo e o tema são os principais nortes ou principais norteadores de uma mensagem ou de um estudo bíblico. Você precisa ter isso claro na sua cabeça antes de ir para frente do seu auditório, seja ele um grupo pequeno ou milhares de pessoas para quem você vai falar naquela mensagem ou naquele estudo. Algumas características de um bom tema, tá? Primeiro, você precisa se identificar com o tema e, claro, saber lidar com ele com profundidade. Você não vai escolher alguma coisa sobre a qual você não se identifica ou sobre a qual você não tem capacidade para ir mais profundamente. Lembrando, como eu já disse aqui no outro vídeo, que ao ensinar a palavra de Deus, seja no estudo ou numa pregação, você precisa ser mais claro do que profundo. Mas isso não significa que você não tenha capacidade de agir com profundidade dentro daquele tema. Você tem que saber disso. Segundo, o tema ele deve trazer algo que interesse para os seus ouvintes. Um tema que não tem interesse, que não gera interesse aos seus ouvintes, ele não vai ter nenhuma motivação ou razão para ouvir você. Então o seu tema ele tem que ter alguma coisa de interesse. Ele tem que trazer algo novo que os ouvintes queiram aprender, queiram, enfim, ouvir falar a respeito. Isso é muito relevante.
E o tema que você se propor a falar, ele deve ficar muito claro para os seus ouvintes, tá? Não pode ser alguma coisa que você fale e depois eles não saibam o que você disse. Tá? Tem algumas vezes na igreja a gente ouve algumas pessoas falando e a gente não sabe, na verdade, o que ele quis dizer. Então, isso não pode acontecer numa mensagem. A mensagem ela tem que ficar muito clara, o tema da mensagem tem que ficar muito claro para que todas as pessoas que estejam ali te ouvindo saibam o que você está falando e onde você quer chegar. Portanto, o tema deve ser objetivo, com certeza. E algo que eu considero muito relevante na preparação de um estudo ou de uma mensagem é que ocorra aquele feeling, tá? Ao você pensar sobre o tema. Feeling que a gente pode definir como um sentimento, um desejo intenso de alguma coisa. Então, quando você está preparando uma mensagem, é necessário que você tenha aquele sentimento de desejo de falar sobre aquele assunto, porque você sabe que ele vai gerar algo importante nos seus ouvintes. Além disso, esse feeling que ocorre é a forma que o Espírito Santo tem para nos falar. É isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero que você pregue. É isso que eu quero que você ensine. Então é importante que você sinta isso. Se ao preparar uma mensagem, você não sentir isso, você não, eu diria, sentir aquele frio na barriga ao saber que vai falar sobre aquele assunto, cuidado. Não fale sobre algo que você não sinta esse desejo intenso de falar sobre ele, tá? Porque mesmo que o tema, que você ache que o tema seja interessante, não escolha nada para falar que não gere interesse nos seus ouvintes. Se você fizer isso, sua mensagem vai ficar prejudicada, tá? Então, após a escolha do tema, a definição do objetivo, a melhor coisa que você vai fazer a seguir é escolher o texto que fundamente a sua mensagem. Mas sobre isso, nós falaremos no próximo vídeo, se Deus permitir. Quero te pedir mais uma vez, que se você ainda não está inscrito no canal, que você se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário e divulgue esse vídeo para outras pessoas que você conheça, que sabe que esse vídeo poderá ser útil. Até lá, no nosso próximo encontro, se Deus quiser.